Agora, nunca queremos pensar que, por se tratar de alguma pequena lavadeira ou pequeno lavrador lá, que não poderia receber uma revelação de Deus. Porque, veja, Deus, ele realmente se revela em simplicidade. Isto é, vimos isso no domingo, para começar dali. Como ele se revela em sua simplicidade. É isso o que o torna grande. Agora, permita-me apenas rever isso só por um minuto. O que torna Deus grande é porque ele pode se fazer tão simples. Isso é o que o torna grande. Deus é grande e pode tomar uma forma tão simples que os sábios deste mundo não conseguem encontrá-lo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo porque ele se torna demasiado simples. Agora observe, e isso em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo, está vendo? Isto em si mesmo não pode haver nada maior que Deus, e não se pode fazer nada tão simples quanto ele se faz. Veja, é isso que o torna grande, está vendo? Agora, um grande homem, ele só pode ficar um pouco maior, ou talvez possa se inclinar e lhe dizer, como vai? Veja, ou algo assim, mas não pode se fazer pequeno. Há algo diferente nele. É um humano, simplesmente não consegue se fazer pequeno, porque quando acontece de se tornar pequenino, então não demora e ele tem que se referir ao que outra pessoa realizou e assim por diante. E então ele começa a puxar a si mesmo para cima novamente. Veja, mas a maneira de subir é descendo em Deus. Sim, os sábios do mundo estão tentando em sua sabedoria encontrá-lo. Eles só se distanciam dele ao fazerem assim. Veja, os sábios do mundo, se você está tentando explicar algo por alguma matemática ou algo assim, lembre-se, ele até mesmo colocou isso na Bíblia em Isaías 35, creio que até mesmo é tão simples que até mesmo uma pessoa delinquente entenderia isto. Está vendo? Ora, até mesmo um louco não errará. Os sábios erram grandemente por sua sabedoria, afastando-se mais dele ao tentar encontrá-lo por sabedoria. Agora, não se esqueça disso, e isso estará gravado. Veja, os sábios, em sua sabedoria, vão tão longe para tentar encontrá-lo por sua sabedoria que falham em vê-lo. Veja, se eles pudessem ser grandes o bastante para serem simples o bastante, eles poderiam encontrá-lo. Se você for grande o bastante para se tornar simples o bastante, está vendo isso? E você sabe, isso realmente é a verdade. Eu já visitei pessoas em seus escritórios e assim por diante, que realmente eram grandes homens, reis, veja, e potentados e monarcas, e normalmente esses são grandes homens. Então, já estive em lugares onde um indivíduo tem só uma muda de roupas, talvez algum ministro que queira discutir comigo um pouco, e você chegaria a achar que o mundo não poderia girar sem ele, veja, e que só está cheio de si, veja, mas um grande homem se senta e tenta fazer você pensar que é o grande homem, está vendo? Veja, ele consegue se humilhar. E veja, Deus é tão grande que consegue se humilhar a tal ponto que um ser humano não consegue descer. Veja, simplesmente isso. E e estão tentando encontrá-lo. Agora veja, estão tentando encontrá-lo ao enviar os rapazes para a escola e obtendo um diploma de bacharel em letras. E estão tentando encontrá-lo por uma terminologia teológica da Bíblia e estão tentando encontrá-lo por programas educacionais e por programas organizacionais e por embelezar coisas e tentando encontrar. Ele não está aí de modo algum. Você só está lutando contra o vento, só isso. Você está se afastando dele. Se pudessem ser grandes o bastante para serem bem simples,
Poderiam encontrá-lo nessa direção, sendo simples, mas enquanto está indo em direção à sabedoria, você está se afastando dele. Agora, deixe-me explicar de modo que você não falhe em ver. Enquanto você estiver tentando encontrar Deus por sabedoria, como foi no jardim do Éden, como foi nos dias de Moisés, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, e até neste dia, quando você tenta compreender e tenta encontrar Deus por sabedoria, você só vai se afastando dele o tempo todo. Você está tentando entendê-lo. Não há como. Simplesmente o aceite, está vendo? Somente creia. Não tente entendê-lo. Não consigo entender porque, bem, muitas coisas. Não há muitas coisas que eu realmente entenda ou consiga entender. Não consigo entender como este jovem sentado aqui come a mesma comida que eu posso comer. E aqui está ele, tem bastante cabelo e eu não. Não entendo. Dizem-me que o cálcio o faz crescer e não consigo manter as minhas unhas curtas e nada de cabelo para cortar. E eu não entendo isso. Como o velho ditado diz, eu não só como para mudar a posição, a seriedade, mas isso é seriedade. Mas não cheguei ao selo ainda. Como uma vaca preta pode comer grama verde e dar leite branco, do qual se faz manteiga amarela. Eu certamente não poderia explicar isso, veja, cada um é um produto do outro. E como isso acontece, eu não consigo explicar. Não consigo explicar como dois lírios se encontram, ou duas flores, da mesma família, e uma vermelha e a outra amarela, e uma marrom e um azul. Não entendo isso. O mesmo sol sobre elas. De onde vem a cor? Está vendo? Eu não consigo explicar, mas ainda assim eu tenho de aceitar. Simplesmente gostaria que algum grande teólogo me explicasse como este mundo permanece em órbita. Gostaria que você pudesse cientificamente lançar para mim uma bola no ar, girando, e fazer que ela desse o segundo giro no mesmo lugar. Você não conseguiria fazê-lo. E ainda assim isso está tão perfeitamente cronometrado que podem anunciar o eclipse do Sol com precisão de minutos, daqui a 20 anos. Não possuem um relógio de pulso ou um relógio de parede ou qualquer peça de mecanismo que seja tão perfeito assim, e ainda assim ele permanece aí. E então, inclinado para trás, e se ele se endireitasse um pouquinho? Sim, você simplesmente se faz de tolo ao tentar. Veja, não tente obter sabedoria, entender. Somente creia no que ele diz. E quanto mais simples você puder chegar a ser, então aí está, você o encontrará. Agora, estou tão agradecido por isso, agradecido de que ele se fez simples. Agora, nós encontramos o capítulo 6, o versículo 9. Deixe-me começar agora. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Note, não há menção de outra besta ou um ser vivente, para este anúncio do quinto selo. Agora, lembre-se, houve no quarto selo, houve no primeiro selo, segundo, terceiro e quarto, mas nenhum aqui, está vendo? Agora, se você notar, vamos somente ler atrás um dos selos. Voltemos ao quarto selo, veja, e esse é o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem, vê. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro animal que dizia: Vem, vê. Do segundo animal, vem e vê. E do primeiro animal que dizia: Vem e vê. Mas então, quando chegamos ao quinto selo, não há animal. Agora, somente note. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Rapidamente, veja, não há animal ali. E um animal representa poder, sabemos disso, veja, não há ser vivente. Agora, um desses seres, nós verificamos ao estudar a revelação nas igrejas,
que um deles era um leão, e o outro era um boi, e o outro era um homem, e o outro era uma águia. Nós verificamos nas eras da igreja que esses 4 animais, significando 4 poderes, estavam reunidos em torno dos Atos dos Apóstolos, do mesmo modo que o tabernáculo no deserto. E você entende por que não vou tomar tempo para entrar nisso. Como desenhamos isto aqui e mostramos exatamente, eles estavam velando por isso, o Cordeiro e a palavra, para cumprir a palavra do mesmo modo que fizeram com a arca do concerto no lugar santo do deserto e assim por diante. Agora, nós até mostramos posicionalmente pelas insígnias tribais de Israel e pelas... Quantos ouviram as 7 eras da igreja? Suponho que a maioria ouviu, 2/3 de vocês. Notem que até mesmo a natureza do animal era exatamente um emblema tribal, de que maneira as 12 tribos se posicionavam, 4 de cada lado, ou 3 tribos de cada lado, e os 4 animais se assentavam e vigiavam estas tribos de todas as 4 direções. E quando nós fomos e tomamos os evangelhos e mostramos exatamente, quando se entra na arca, eles estavam guardando a arca, o concerto. E então verificamos que o concerto da nova igreja, sua representação na terra, era o Espírito Santo. O sangue tinha enviado de volta a nós o Espírito Santo. E os 4 animais representavam, e como as 12 tribos de Israel, como vigiavam. E encontramos a natureza deles, e tomando esta mesma natureza e trazendo a cada um daqueles 4 evangelhos, era exatamente a mesma coisa. Um falava ao leão, o outro ao boi e o outro, os 4 evangelhos. Aí está. Os 4 evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém. Eu sempre me pergunto, isso me marcou. Agora faz cerca de 6 anos, eu suponho, que ouvi um grande homem dizer que isso era os Atos dos Apóstolos eram apenas a armação. Já ouvi dizer muitas vezes, mas ouvir um homem com seu prestígio como pregador e professor que escreveu alguns dos famosos livros que as pessoas leem em toda parte e dizer que os Atos dos Apóstolos não eram realmente apropriados para ensino da igreja, quando os Atos dos Apóstolos são o próprio fundamento dela, não a armação, o fundamento, porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus está edificado sobre a doutrina dos apóstolos, correto? Cristo, a cabeça, a pedra de esquina. E quando este indivíduo se pôs ali e fez esse comentário, meu coração simplesmente desfaleceu e pensei, não admira, bem, eu vejo agora nos selos, isso simplesmente não estava revelado, só isso, está vendo?